Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ricardo Diesel e nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como é possível você ter até 3.920 ideias de títulos e headlines incríveis, são impossíveis de serem ignoradas pela sua audiência, que vão levar a uma alta taxa de cliques para você utilizar no seu blog, no seu canal no YouTube, no seu infoproduto ou em qualquer tipo de comunicação que você julgue ser muito necessário chamar e prender a atenção da sua audiência, dos seus prospectos. Tudo isso mesmo se você estiver passando por um bloqueio criativo ou ainda se você não entender absolutamente nada de copywriting e de escrita de marketing de conteúdo. Eu sei que de início isso pode parecer até um absurdo ou pode parecer bom demais para ser verdade, mas antes de eu te explicar e te mostrar exatamente como isso é possível, eu preciso te fazer algumas perguntas para ter certeza que esse vídeo realmente é para você. Você trabalha com produção de conteúdo para a internet, seja em blogs, canais de YouTube, redes sociais, e-mail marketing, qualquer tipo de conteúdo que seja entregue digitalmente através da internet? Você sabe o quão poderoso é o título do seu link ou o título do seu texto no momento de tomada de decisão da pessoa optar por clicar no seu link e consumir o seu conteúdo ou não? Se sim, você também já gastou bastante tempo pesquisando aqui na internet os formatos de headlines e chegou a uma infinidade, literalmente mais de uma centena de formatos pré-determinados já para você escrever o seu título? Já aconteceu também de, mesmo com esses templates em mãos, você passar por um momento de bloqueio criativo e simplesmente parece que não tem nenhuma ideia que vai ser interessante para o seu público? Você considera também que pelo menos uma vez na sua vida você gastou mais tempo do que o necessário ou mais tempo do que você gostaria nesse processo de criação de títulos e headlines? Bom, se você respondeu que sim para qualquer uma dessas perguntas que eu te fiz agora, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que o que eu vou te mostrar vai ser de muita utilidade para você. Bom, só para você entender um pouquinho como foi possível chegar nesse formato de ferramenta, né, nessa solução, eu venho trabalhando com produção de conteúdo online já nos últimos 2 anos. Eu entrei nesse mercado através do marketing de afiliados e da produção de infoprodutos, mas isso é bem recente, são apenas 2 anos que eu venho trabalhando com isso. E antes disso, nos últimos 11 anos, eu trabalhava como analista financeiro, como controladoria de contas, numa das gigantes da indústria automobilística mundial. E nesse processo, a grande maioria do tempo eu tinha que trabalhar com planilhas em Excel enormes, gigantescas mesmo, para fazer esse processamento de dados. E eu costumava até brincar que a minha vida dentro da empresa era uma tela de Excel, era Excel o dia inteiro. O que aconteceu? Uma certa vez, uma dessas planilhas que eu desenvolvi, eu precisava que ela pegasse algumas informações que o pessoal preenchia, fizesse alguns cálculos e no final ela desse algumas recomendações por escrito de qual melhor ação que a pessoa deveria tomar com base naquelas informações que ela preencheu. E isso me acabou levando a desenvolver uma planilha que ela era bem isso mesmo. A pessoa preenchia algumas respostas e no final saía com um texto, né, um texto combinado, dando as recomendações daquilo que ela deveria fazer. Bom, e aí você me pergunta o que é que isso tem a ver com a produção de conteúdo digital, com o marketing de conteúdo. Quando eu comecei a entender legal que a headline, que o título do seu artigo ele tem um poder absurdo de levar as pessoas a clicarem e consumirem o seu conteúdo, eu também gastei bastante tempo pesquisando a melhor forma de escrever esses títulos, né, de escrever essas headlines. Pode ser que você também tenha chegado nessa mesma conclusão que eu, mas existem uma centena de templates. Esses templates funcionam basicamente da seguinte maneira: você tem um pedaço de texto pré-programado e você tem algumas informações que a pessoa pode preencher e ela vai sair com aquele texto pronto, né, com aquele modelo de headline perfeito, já pronto, adequado para o conteúdo dela. E nesse momento eu comecei a reparar que na teoria, essa forma de você preencher frases, ela era muito parecida com uma dessas planilhas que eu tinha feito, onde o pessoal preenchia uma informação e obtinha uma resposta no final de toda a série de cálculos que ela fazia. Porém eu reparei também que esses templates eles têm um defeito, eles têm um porém. Quando você vê a frase escrita simplesmente com espaço, olha, preencha aqui os dados do seu público-alvo, isso ele te limita muito em capacidades de criar novas formas criativas de falar sobre aquele assunto. Você fica condicionado a dar uma única resposta para completar aquela frase. E diante das centenas de templates de frases que eu tinha para utilizar, eu sentia que eu ficava muito preso a um único termo, ou ficava muito preso pensando em qual a melhor frase utilizar, quando eu entendo que, na verdade, o ponto principal para escrever um título ou uma headline que realmente seja atrativa para o seu público-alvo é você realmente entender os interesses daquela audiência e a fundo no que aquele pessoal deseja.
E esse formato, simplesmente de preencher uma frase, ele acabava me limitando bastante nesse conhecimento a fundo. Então eu imaginei que seria muito mais interessante se eu pudesse visualizar todas essas formas, né, todas essas frases já prontas na minha frente e eu simplesmente pudesse escolher qual é a melhor que eu queria utilizar. Bom, pensando nisso tudo é que eu tive a brilhante ideia de criar simplesmente uma planilha para utilizar no meu dia a dia, onde eu pudesse preencher alguns pontos de interesse da minha audiência e a planilha simplesmente fosse me dar algumas sugestões de títulos e de headlines que eu pudesse já visualizar e escolher qual que é a mais adequada para aquele conteúdo que eu queria criar naquele momento. Bom, inicialmente eu comecei fazendo isso de forma bem pequena, né, com 5, depois com 10 headlines, depois com uma resposta, depois com 2 respostas, e acontece que o negócio ele foi tomando uma proporção tão grande que eu entendi que era um negócio que ele tinha um potencial de agilizar muito esse processo de escrita de headline, ao mesmo tempo que era uma ferramenta muito legal para que eu deixasse aqui escondida, guardada as 7 chaves aqui dentro do meu escritório. Então eu entendi que essa ferramenta ele podia ajudar a muitas pessoas também que estivessem travadas nesse processo de criação de títulos e headlines. Podia fazer com que essas pessoas ganhassem tempo, inclusive tivessem ideias que jamais passassem na cabeça delas de sobre desenvolver algum tema. Então por isso eu resolvi trabalhar num formato que pudesse ser utilizado por todas as pessoas para fazer esse mesmo processo de criação rápida que eu tenho feito nesses últimos anos. Eu não sei se tudo isso que eu estou te falando até agora faz sentido e se você tem noção realmente da dimensão do poder de um título de uma headline persuasiva, o que ele pode fazer pelo seu conteúdo. Então eu separei aqui alguns pontos que eu ouvi de experts do assunto durante essas últimas pesquisas que eu desenvolvi, que acho que deixam muito claro qual que é a grande importância de você ter um título e uma headline bem escrita. Bom, de acordo com o site copyblogger.com, que é uma referência mundial em copywriting e em escrita criativa de marketing de conteúdo, eles têm uma pesquisa que diz que cerca de 80% do seu tráfego ele vai chegar a ler a sua headline, porém desses 80% apenas 20% vão chegar efetivamente a ler o seu conteúdo até o final. Então daí você já vê a importância de você ter uma headline bem interessante. O Neil Patel, que também é uma referência em SEO e uma referência em produção de conteúdo para as pessoas que produzem conteúdo, ele diz o seguinte: considere o título como a primeira impressão que você tem de um conteúdo. O título é o que esclarece o que será tratado nas linhas a seguir. Assim, se não for atrativo, logo descartamos a leitura. Por outro lado, se despertar o interesse, não hesitamos em clicar para ler. Ele ainda fecha esse artigo falando a seguinte expressão: eu escrevo posts há mais de 10 anos. Depois de lançar e crescer vários blogs bem-sucedidos, eu percebo que tem uma coisa que não muda: o meu empenho em escrever títulos de blogs criativos. Bom, aqui umas palavras do Alex Vargas, que é criador do treinamento Fórmula Negócio Online e também do site nucleoexpert.com, onde ele diz que sempre tenha em mente que a criação de títulos é o ponto mais decisivo para que toda a comunicação alcance os resultados esperados. Não subestime este ponto, aprenda os modelos, descubra como ter novas ideias de títulos. Aqui o que diz o Henrique Carvalho. O Henrique ele é criador do site Viver de Blog e também do treinamento Escritor Milionário. Então ele diz o seguinte: se o usuário não abrir o seu título, tudo estará perdido. Portanto, se ninguém clica nos seus artigos, de nada adiantou o enorme esforço que você fez para criar algo memorável. Lembre-se, seu título será a primeira conexão com os leitores e se você falhar, tudo estará perdido. E por fim, o pessoal da Rock Content, olha o que eles falam aqui sobre os seus títulos. É a partir da leitura do seu título que as pessoas vão decidir se vão ou não clicar para ler mais. Afinal, ele é a primeira impressão que o leitor terá. Se o título for ruim, mesmo que você tenha escrito um conteúdo riquíssimo, é bem provável que o seu número de visualizações não seja alto. Em resumo, seu título é o que irá definir o sucesso do seu texto. Obviamente, o conteúdo produzido também é extremamente importante. Então essas foram as palavras aqui do pessoal da Rock Content, que também é referência mundial em criação de conteúdo para marketing de conteúdo. Bom, aproveitando que você realmente está interessado nesse assunto, né, de como escrever melhores headlines, de como ter melhores títulos para sua comunicação, eu consegui, durante as minhas pesquisas aqui, separar, organizar todos esses templates de títulos basicamente em 12 grupos ou em 12 famílias, tá? Que eu queria passar aqui rapidinho com você e dar algumas dicas de como utilizar. Então, a primeira família de títulos que eu identifiquei
Essa é a família que chama como, ou seja, são aqueles títulos que você vai utilizar o como e a sua expressão, ou seja, como fazer alguma coisa, ou como obter algum benefício, ou como se livrar de algum problema. Você pode variar esse tipo de headline também, o como obter algum benefício sem fazer tal coisa, ou utilizando tal coisa para conseguir chegar nesse resultado. A segunda família de títulos que eu consegui agrupar aqui são os chamados títulos alarmantes, onde você simplesmente no seu título faz uma chamada que deixa a pessoa basicamente muito preocupada e por conta dessa preocupação ela tende a clicar no seu conteúdo para consumir. Então um bom exemplo disso é você falar, olha, você também está preocupado com a falta de emprego, você pode se proteger de tal problema do seu nicho, saiba como aqui. Então você, de alguma forma, deixa a pessoa preocupada ou faz algo alarmante para que ela queira consumir aquele seu conteúdo. O terceiro formato de títulos seriam as famosas listas, onde você simplesmente pega um tema e cria uma lista que seja interessante para a sua audiência. Ou seja, as 10 melhores dietas para se fazer durante o verão, os 15 maiores influenciadores do marketing digital, as 10 maiores empresas. Ou seja, você cria uma lista de interesses onde você vai apenas listar e exemplificar aqueles pontos que são bastante interessantes para a sua audiência. A quarta família de títulos é aquela que você vai utilizar segredos, prestígio e autoridade para justificar aquilo que você quer demonstrar com o seu conteúdo. Então, um bom exemplo disso é você falar, por exemplo, que um grupo de pessoas conseguiu um determinado resultado, que é o objetivo que aquelas pessoas do seu nicho têm. Ou seja, falar, olha, esse grupo de empresários desenvolveu um método para triplicar o seu faturamento dentro do ano. Esse grupo de médicos desenvolveu uma nova forma de acabar com a gordura localizada em apenas uma semana. Então você vai justificar aquele enorme benefício que a pessoa vai conseguir ao ler o seu conteúdo embasado em pesquisa científica, em alguma autoridade falando sobre aquele assunto. A quinta família de títulos é onde você faz o que se chama de promessa ousada. Ou seja, você faz uma promessa tão grande que a pessoa ela tem que clicar no seu conteúdo para saber a resposta para aquela promessa que você está fazendo. Por exemplo, você chega e fala, olha, tá aqui o guia definitivo para você conquistar a viagem dos seus sonhos, ou a sua liberdade financeira em apenas 7 passos simples. É esse formato que se considera uma promessa ousada. Você prometer um grande benefício em um curto espaço de tempo ou com alguns poucos simples passos e você entregar isso dentro do seu conteúdo. A sexta família de títulos é aquele formato onde você faz uma pergunta que leva o leitor a imaginar a resposta. Por exemplo, você pode perguntar, olha, você sabe o que faz a sua saúde melhorar sempre? Ele vai ter algumas respostas na cabeça, mas ele vai encontrar mais uma dentro do seu conteúdo. Ou também fazer uma pergunta bastante óbvia, falar, olha, você quer ganhar bastante dinheiro mesmo sem ter que acordar mais cedo ou ter algum esforço adicional? Então, assim, é uma pergunta que obviamente a pessoa vai responder que sim, e ela vai encontrar aquela resposta dentro do seu conteúdo. Bom, a sétima família que eu identifiquei aqui são as perguntas simples. Essas podem ser de qualquer tom. Não precisa simplesmente fazer com que a pessoa imagine a resposta. Você pode perguntar coisas, por exemplo, olha, você quer melhorar a sua saúde sem ter que fazer exercícios? Ou você quer aumentar o seu faturamento? Ou perguntar, olha, por que será que esse grupo de pessoas específica conseguiu obter esse resultado? Então, simplesmente você faz uma pergunta que a pessoa fique curiosa apenas de querer saber a resposta e a resposta vai estar lá dentro do seu conteúdo. O oitavo formato é o que se chama de títulos curtos, ou seja, você simplesmente vai falar sobre o benefício ou falar sobre o problema que a pessoa quer resolver de forma direta. Ou seja, consiga ganhar mais dinheiro agora, consiga se livrar do sobrepeso sem fazer exercícios imediatamente. É um título bem curto que leva a pessoa a saber exatamente do que você está falando e de que forma você vai falar, direto ao ponto. A família número 9 que eu identifiquei aqui são aqueles famosos títulos preguiçosos. E eles podem ser tanto preguiçosos por parte do autor como por parte do leitor. Por parte do autor, você simplesmente escreve um título curto, simples, direto ao ponto, simplesmente falando de um único benefício ou de um único assunto. Por exemplo, faça investimentos, faça meditação, faça dieta. Isso é um título considerado preguiçoso por parte do autor. Por parte do leitor, é algo que ele entende que vai ser muito simples, fácil e rápido de conseguir aquele benefício. Ou seja, você pode listar um título, por exemplo, ganhe mais dinheiro com apenas 3 técnicas simples feitas em 15 minutos por dia. Então também a pessoa que está lendo aquele título, teoricamente entende que é algo simples, fácil e rápido de ser colocado em prática. Número 10 são aqueles títulos que você vai falar sobre erros que as pessoas cometem. Então, nesse formato, você pode simplesmente perguntar se as pessoas conhecem determinado erro, se elas estão cometendo alguns tipos de erro no momento de fazer tal coisa,
ou simplesmente fazer uma lista de erros que são comuns dentro do seu nicho. Por exemplo, 5 erros que você nem sabe que comete no seu processo de emagrecimento, ou não cometa esses 12 erros no momento de falar com aquela mulher ideal. Uma coisa nesse sentido de levar as pessoas a entenderem erros que elas estão fazendo ou mostrar erros que elas nem sabem que existem. A família de número 11 é aquela que vai apelar pela especificidade, ou seja, você vai falar muito diretamente para uma pessoa muito específica. Ou seja, você vai chegar para aquela pessoa e falar, olha, você quer emagrecer tantos quilos até o verão? Ou você quer dobrar o seu salário com uma nova oportunidade de emprego? É exatamente, né, específico para aquela pessoa que deseja um benefício muito específico ou se livrar de um problema muito específico. Então essa é a família da especificidade. Bom, e a família de número 12 é aquela que vai te remeter a uma grande transformação de algo ou mudança, pode ser de algo ou da vida da própria pessoa mesmo. Por exemplo, você pode falar, olha, transforme a sua falta de tempo em novas oportunidades, ou transforme a sua falta de dinheiro em como ganhar mais dinheiro, ou falar de mudanças específicas na vida das pessoas. Então, por exemplo, conheço o caso deste iniciante nos investimentos que conseguiu faturar o seu primeiro milhão em menos de 6 meses, com algumas técnicas simples. Então, esse é o formato número 12 que eu identifiquei, que são os títulos que falam sobre transformações. Dentro dessas 12 famílias de grupos, né, dentro desses 12 formatos específicos, eu consegui identificar 264 templates de frases que podem ser utilizadas dentro desse raciocínio que eu expliquei agora há pouco. Porém, cada uma dessas frases ela pode ter uma, duas ou três variáveis. Ou seja, por mais que eu tente, né, nesse vídeo rapidinho de alguns minutos, eu não tenho como te explicar e nem seria didático e nem seria útil, né, de forma alguma eu te falar todos esses formatos de títulos e o que preencher em cada espaço em branco. Por isso que se realmente você tem interesse de escrever as melhores headlines de forma rápida, sem ter que ficar travado num bloqueio criativo e conseguir realmente utilizar os templates dos melhores profissionais do ramo do marketing de conteúdo disponíveis hoje no mercado, realmente eu preciso te apresentar aqui a nossa máquina de títulos e headlines. Bom, o objetivo dessa ferramenta é ser algo extremamente simples de ser utilizado, então a gente quer que na primeira vez que você tente utilizar, você seja capaz de gerar até 3.920 ideias de títulos e de headlines absolutamente incríveis, tudo isso em até 30 minutos, e mesmo considerando que você não entende nada sobre copywriting e que você pode também estar passando por um bloqueio criativo. E aí você me pergunta, nossa, mas como isso é possível? O que é essa ferramenta? Qual que é a mágica que ela faz, né? Bom, de forma bastante resumida, nós desenvolvemos aqui um método em 3 passos, que ele é apoiado, né, por essa planilha que no final das contas vai te dar as 3.920 ideias de títulos, mas esse processo ele foi feito para ser justamente simples, né? Realmente 3 passos feitos em menos de 30 minutos, que seriam eles. Primeiro passo, você se aprofundar nos interesses e, né, nos objetivos, nos benefícios e nas dores do seu público-alvo. O segundo passo é você, com base nessas informações, preencher um questionário de interesses a respeito daquela sua audiência, daquele seu público-alvo. E finalmente o terceiro passo é efetivamente a escolha daqueles títulos que vão ser os melhores, aqueles que você vai querer desenvolver e seguir adiante para entregar para essa sua audiência. Bom, e no final desses 3 passos, né, você vai ter se aprofundado um pouquinho mais nos interesses do seu público, você vai ter respondido algumas questões relevantes sobre os interesses deles e vai ter uma infinidade de excelentes ideias para utilizar na sua comunicação, porque a planilha ela vai pegar as suas respostas e vai cruzar, né, e vai combinar de formas diferentes dentro dos templates dos maiores especialistas de marketing de conteúdo consolidados já no mercado. Então, rapidamente, se você quiser entender um pouquinho dessa matemática toda, pense que são 264 templates. Cada um desses templates ele vai ter uma, duas ou três combinações de resposta possível. Para cada resposta no questionário eu coloquei 5 opções de respostas para você preencher lá. Então pense o seguinte, se eu tenho uma única frase que tem uma única variável, essa variável ela vai poder ser combinada de 5 formas diferentes com base nas suas respostas. Então, se eu tenho uma frase com uma única variável, eu vou ter 5 respostas, 5 títulos de headlines diferentes. Se eu tenho um modelo de headline com 2 variáveis, eu vou ter 5 na primeira e 5 na segunda, ou seja, 5 vezes 5 são 25 variações de títulos possíveis com aquela combinação. Enquanto que nos modelos que eu tenho 3 variáveis, eu tenho 5 na primeira, 5 na segunda e 5 na terceira, o que me leva a fazer 5 vezes 5 vezes 5 e me dá um total de 125 variações de títulos e headlines somente naquele template.
Bom, é claro que você não precisa entender toda a matemática e todas as fórmulas por trás desse processo, mas o que é interessante você entender de tudo isso é que nesse momento você vai acabar tirando o seu foco de simplesmente achar o melhor formato de frase e preencher palavras e vai colocar o seu foco em preencher um questionário a respeito dos interesses da sua audiência. Ou seja, ele vai funcionar mesmo durante um bloqueio criativo porque você vai tirar o foco em simplesmente pensar numa frase e você vai começar a focar em responder perguntas de interesses da sua audiência. Esse processo de preencher o melhor formato de frase com a melhor palavra, ele vai ser feito automaticamente pela planilha. Então você vai mudar totalmente o seu foco de pensar em escrever uma frase para aprofundar os interesses da minha audiência. Isso vai te ajudar a trazer cada vez um conteúdo melhor e mais relevante para aquele público. Bom, ao adquirir aqui a nossa máquina de títulos e headlines, você vai ter acesso a uma área de membros exclusiva com login e senha, onde você vai ter uma página para fazer o download da ferramenta em Excel. Caso você não tenha o Excel, você poderá solicitar dentro dessa página a sua versão para ser utilizada dentro do Google Planilhas, onde você vai poder rodar ela online, né, de qualquer lugar que você quiser. E além disso, apesar da planilha ser extremamente simples de ser utilizada, nós gravamos 4 vídeos explicando passo a passo de como você, desde fazer o download e salvar a planilha no seu computador, até você fazer realmente o preenchimento, né, de todas as respostas, de todas as questões e como você efetivamente tirar as melhores sugestões dentro dessa lista gigante de 3.920 ideias, como você tirar aquelas que vão ser as melhores, as mais adequadas para você utilizar na sua comunicação. Bom, além de todo esse conteúdo, né, ou seja, dessa área de membros exclusiva para você entrar, acessar e fazer o download da ferramenta, ou acessar a ferramenta no Google Planilhas online, e as videoaulas explicando de forma muito simples e rápida como você utilizar e tirar o melhor proveito dessa ferramenta, a gente também, nessa composição de produto, colocou aqui 2 bônus muito legais para você utilizar em todo esse processo de criação, publicação e controle do seu conteúdo. Então, o bônus número 1 que a gente fez, a gente pegou esses 264 templates e eu extraí eles da planilha e coloquei simplesmente num PDF. Então você vai ter acesso a esse PDF contendo os 264 modelos de frases para você preencher separados, né, entre as 12 famílias que eu mencionei agora há pouco. Esses modelos vão ter sim aquele famoso espaço em branco para você preencher e eu listei do lado qual a informação que você deve preencher para cada um daqueles 264 templates. Então você, além de ter a planilha calculando eles automaticamente, gerando as 3.920 ideias, você tem acesso aos 264 templates isolados para você preencher também se você achar melhor. Bom, e o segundo bônus que você recebe é o que a gente chamou de planejamento estratégico e controle de conteúdo multicanal. O que é isso? A gente entende que hoje em dia, quanto mais canais você estiver sendo visto com o seu conteúdo, mais audiência você vai conseguir trazer para suas fontes, né, de tráfego. E o melhor, você sendo visto em multicanais, que é o que a gente chama, a sua posição de expert, né? Aquilo que a pessoa te enxerga como uma autoridade dentro daquele mercado, ela aumenta bastante. Então nós criamos uma forma de você controlar e organizar todo esse seu conteúdo que você vai criar para que ele seja entregue da melhor maneira no formato de multicanal. Ou seja, como eu vou controlar para saber que exatamente esse conteúdo que eu criei em texto eu já publiquei em vídeo, já fiz uma chamada no Face, já publiquei no SoundCloud, já publiquei no iTunes, já fiz um outro texto de e-mail também convidando o pessoal para assistir. Ou seja, a gente criou uma ferramenta que vai te ajudar a você controlar e fazer as adaptações que forem necessárias para entregar esse conteúdo que você já criou numa única pesquisa, né, através da sua headline incrível, e entregar esse conteúdo em vários formatos diferentes, aumentando assim, né, a sua convergência de tráfego, ou seja, você traz mais pessoas interessadas naquele assunto que estão acessando canais diferentes de comunicação. Então tudo isso já vai incluso dentro dessa mesma planilha. Claro que não é algo obrigatório a usar, então ele vai totalmente escondido lá dentro e você, ao assistir o vídeo explicando os bônus, você vai saber exatamente como ativar e como utilizar essa ferramenta também da melhor maneira. Bom, você já deve imaginar que realmente para ter acesso a toda essa informação e a toda essa ferramenta que a gente está disponibilizando para você, realmente existe um valor de investimento que você vai precisar fazer, mas calma que nesse momento, quando a gente fala de investimento, eu tenho então 2 excelentes notícias para te dar. Bom, a primeira boa notícia é que a gente confia tanto na qualidade dessa ferramenta, na qualidade do conteúdo que a gente está entregando dentro aqui da nossa área de membros, que aqui a gente oferece uma garantia incondicional. Você vai ter 7 dias para utilizar a ferramenta da forma como achar melhor. E se por qualquer motivo que seja, você simplesmente achar que não valeu a pena
olha, não gostei da cor da planilha, não gostei da voz do Ricardo nos vídeos, não tem problema algum, não quero nem saber qual o motivo. Se você simplesmente deseja o seu reembolso, basta você acessar a sua área de membros lá dentro do Hotmart, né, do Hotmart Club, clicar em um botão e solicitar o seu reembolso. A gente não vai fazer perguntas, não tem estresse, é simples, da mesma forma que está sendo simples para você adquirir essa ferramenta, vai ser simples também no momento se você optar por fazer o cancelamento e o reembolso dessa ferramenta dentro do prazo de garantia. A segunda boa notícia que para mim, na minha opinião, é realmente a melhor notícia que eu poderia te dar depois de tudo isso que eu já te falei, realmente é a respeito do valor de investimento que você vai precisar fazer nessa ferramenta. Bom, quando a gente fala de valor, realmente tem dois conceitos que eu queria dividir com você que vão ser importantes para você entender onde eu quero chegar. Então a gente tem o valor monetário das coisas e a gente tem o valor utilitário das coisas. Ou seja, o valor monetário é aquele valor de preço, é o valor da moeda, o valor de quanto realmente você vai pagar para ter acesso a toda essa ferramenta. Porém, por outro lado, você tem o valor utilitário, ou seja, o quanto vale aquela ferramenta, né? O quanto vale aquela informação que você está tendo acesso. E aí eu não estou falando somente de valor financeiro, eu estou falando da sua percepção de valor sobre aquela ferramenta, do poder que ela tem de te resolver um problema ou de trazer um benefício. Tá? Esse seria o valor utilitário, o quão valioso é a utilização dessa ferramenta. E aí quando eu falo somente de valor utilitário, às vezes fica muito difícil de construir esse valor dentro da sua cabeça, então eu quero somente que nesse momento você reflita a respeito de algumas questões aqui. Bom, imagina a seguinte situação, você está aqui com a tela, de frente com a tela branca no computador ou com a sua caneta em mãos, e você quer começar a escrever um texto, mas naquele momento você está preocupado com um monte de coisas ou você está passando por um bloqueio criativo, simplesmente parece que as boas ideias não vêm na sua cabeça, você não consegue ter uma boa ideia. Quanto você acha que valeria apenas uma pessoa que chegasse e te desse uma boa ideia? Qual o valor dessa ideia na sua cabeça nesse momento em que nenhuma ideia parece passar e fazer sentido para você? Eu te pergunto também, o quanto vale o tempo que você fica às vezes parado pensando somente numa frase, pensando num título de um texto? Quanto vale para você, né, ter esse tempo livre para fazer qualquer coisa que seja inclusive criando o próprio conteúdo ou arrumando outras formas de monetizar o seu trabalho, de ganhar mais dinheiro, ou simplesmente ter esse tempo livre para você fazer o que você quiser ou passar esse tempo com as pessoas com que você gosta. É difícil falar o quão valioso é o nosso tempo, né? Mas na verdade, para mim, eu entendo que o nosso tempo é o bem mais valioso que a gente tem. Por isso que eu decidi compartilhar essa ferramenta, porque eu sei que ela tem um poder de ajudar as pessoas a economizarem muito tempo. Também o quanto vale para você não passar por aquela sensação de baixa autoestima ou de incapacidade de você se comprometer a entregar X ideias de títulos ou se comprometer a montar uma pauta de conteúdo e simplesmente não conseguir. Algo que aparentemente seria simples, mas N coisas aconteceram durante o seu dia, você não está legal naquele momento, você não está com cabeça para pensar e simplesmente você não vai conseguir entregar aquilo que você comprometeu. Então, quanto vale para você não ter que passar por essa situação constrangedora de falar, gente, olha, putz, eu me comprometi de fazer tal coisa, mas realmente não saiu legal, não consegui entregar. Isso pode acontecer, isso é plenamente normal, mas quando a gente está falando de algo que pode ser automatizado, que é o caso da nossa planilha, esse processo ele pode ser evitado. Imagina que você está lá naquele dia terrível que está tudo dando errado, aí você pega a sua lista de coisas para fazer e você olha lá a próxima coisa, nossa, eu preciso fechar a pauta de conteúdo para revisar com aquele cliente. E aí tá tudo dando errado naquele dia, você não tem uma ideia boa, aí você pega a nossa máquina de títulos e headlines, preenche a ferramenta e sai aquelas ideias maravilhosas de títulos. Imagina que é a primeira coisa que dá certo no seu dia. Quanto vale essa virada de chave? Quanto vale você sair daquele estado de estar tudo dando errado e começar a fazer algo que realmente deu certo e te levou para outro estado emocional naquele seu dia e a partir daí as coisas todas começaram a andar legal. E finalmente, imagina também o quão doloroso é para você criar um baita de um conteúdo, aquele texto épico, aquele conteúdo excelente, aquele vídeo maravilhoso que vai resolver realmente o problema e vai resolver alguns pontos da vida das pessoas, mas que esse conteúdo não está sendo acessado porque ele não tem um título ou uma headline que chame a atenção e que faça a pessoa querer clicar e consumir aquele conteúdo. Cara, eu acho que para mim esse é o pior cenário de todos, porque você gastou um baita tempo no desenvolvimento do conteúdo, você sabe que você tem uma solução muito boa que pode ajudar uma infinidade de pessoas, porém, essas pessoas não estão tendo acesso a essa solução
simplesmente porque o seu título não faz com que elas tenham interesse de ler aquele conteúdo. Eu acho que essa é a situação mais chata e mais constrangedora de todas, onde eu gastei tempo, eu tenho uma solução e ninguém chega lá. E tudo por causa do nosso título, da nossa headline. Isso sem falar que se você depende de pessoas chegando no seu conteúdo para monetizar, ou seja, quanto mais pessoas chegarem lá, mais vendas você vai fazer, ou mais cliques em anúncios você vai ter, isso vai impactar diretamente no seu ganho financeiro. Então você simplesmente não investiu um grande recurso de tempo e energia que está lá parado e as pessoas não estão vendo. Você também está deixando de ganhar financeiramente porque as pessoas não estão chegando no seu conteúdo. Assim, quando a gente fala aqui, né, de criar um título, criar uma headline, isso aparentemente pode soar como algo muito simples, mas só quando a gente está no dia a dia, com tudo pegando fogo, com o mundo rodando, com as coisas acontecendo, a gente tem a noção do real valor que pode ter uma única ideia boa naquele dia. Ou então esse é o objetivo aqui da nossa ferramenta, é fazer você ganhar mais tempo, ganhar mais agilidade no momento de preparar o conteúdo, também conseguir fazer com que mais pessoas acessem esse seu site e efetivamente você venda mais ou ganhe mais com o anúncio, e tudo isso também visando que você não passe por nenhuma situação desagradável de incapacidade ou de se comprometer de fazer tal coisa e não conseguir. Então esse é o maior objetivo que a gente tem com essa nossa ferramenta. Bom, diante disso tudo é que eu quero chegar aqui no que eu realmente entendo ser a melhor notícia de todas referente a tudo isso que eu te falei até agora, que é realmente o valor que a gente está colocando essa ferramenta à venda no mercado. Então eu tenho certeza que no momento em que você vê o valor aqui mais abaixo na tela, ou que você clicar no botão aqui para começar agora e cair na página de pagamento, você vai ver um preço lá que ele vai ser surpreendentemente baixo. Então não se assuste, esse valor está correto, a gente desenhou essa ferramenta para que seja algo realmente muito acessível, que as pessoas possam ter mais ideias e aumentar o seu tempo livre e consequentemente o seu faturamento, e que simplesmente ela não use a falta de dinheiro ou não ter dinheiro como um argumento para não obter todos esses benefícios que a gente está te mostrando até agora. Bom, você realmente pode rolar a página aqui mais para baixo, você vai verificar que o valor ele é realmente muito baixo. Eu só peço para você clicar no botão de acessar agora, você vai ser redirecionado para a página do Hotmart, né, a página onde você vai fazer o pagamento, e aí você vai ver o valor da oferta que vai estar disponível nesse momento. Tá? A gente está com um valor absurdamente baixo, porque esse é um produto que está sendo lançado agora no mercado, ele é uma novidade, então a gente ainda está fazendo algumas vendas para entender qual a real demanda do mercado por esse produto que a gente está oferecendo, então por isso que a gente está colocando, claro, além de querer levar essa ferramenta ao maior número de pessoas possíveis a um valor totalmente acessível, em especial essas primeiras vendas que a gente está fazendo, o valor ele é ainda mais baixo, porque a gente quer entender o feedback dos nossos clientes em relação ao nosso produto. Então só para esclarecer também, sabe que o preço ele é tão baixo que ele pode te gerar algumas dúvidas. Então só para esclarecer já de antemão, o preço ele é baixo mesmo, é somente um único pagamento para você ter acesso a toda essa informação. Não existe anuidade, mensalidade, nem nenhuma taxa adicional para você ter acesso aqui imediatamente a todo esse conteúdo e as eventuais futuras atualizações que a gente vai fazer nele também. Então o acesso ele é liberado imediatamente assim que o sistema reconhece o pagamento, né, do seu pedido. Normalmente isso acontece na mesma hora quando você faz isso em cartão de crédito, ou no caso de boleto bancário ou transferência bancária, ele pode demorar até 3 dias úteis para reconhecer. Bom, e só para finalizar, que esse vídeo já está ficando bastante extenso, agora que eu já te apresentei, né, bons motivos para você criar excelentes headlines, você já entendeu qual que é o poder que essas simples frases têm de trazer o pessoal interessado ao seu conteúdo. Eu também já te mostrei uma forma que você consegue ter literalmente 3.920 ideias de títulos e headlines em 30 minutos ou menos. Realmente eu entendo que nesse momento você tem basicamente 3 opções a partir daqui. Ou seja, a primeira opção que você tem seria basicamente ignorar tudo isso que você acabou de ver agora e seguir fazendo exatamente a forma como você já faz hoje. É claro que eu te mostrei aqui a importância de você ter boas headlines escritas, eu te mostrei uma ferramenta que vai resolver também esse problema para você, mas de qualquer maneira, né, ficar fazendo a mesma coisa, né, ficar na mesma, ela é uma das suas opções. A segunda opção que eu entendo que você tem, agora que você já conhece um pouco mais a fundo o assunto, já tem alguns exemplos que podem ser utilizados também no seu dia a dia, eu entendo que essa segunda opção seria você pegar isso aqui que eu te ensinei agora e seguir por conta própria. Você realmente tentar pesquisar mais alguns formatos na internet, entender
mais algumas formas de aumentar, né, o seu tráfego, aumentar a taxa de cliques dentro dos seus links. Pegar tudo isso aqui e por tentativa e erro e tentar realmente fazer por conta. Processo de criação de headlines e organização dos seus conteúdos aí através dos nossos bônus. Mas isso pode ser que seja um processo demorado, processo de tentativa e erro que pode fazer você gastar mais tempo e até mais dinheiro, talvez, do que esse valor que eu estou te oferecendo nosso produto aqui. Bom, e finalmente a sua terceira opção realmente seria adquirir aqui a nossa ferramenta, onde você vai obter o caminho mais rápido, né, um passo a passo e uma ferramenta totalmente desenvolvidas para levar você do absoluto zero a 3.920 ideias de títulos e headlines em 30 minutos ou menos, mesmo durante um bloqueio criativo, mesmo que você não entenda nada de copyright. Isso é um processo que foi desenhado para ser extremamente simples e que vai obrigatoriamente te levar a se aprofundar ainda mais nos interesses da sua audiência, ou seja, com o tempo você vai passar a conhecê-los ainda melhor. E sem falar que tudo isso foi feito já num formato didático e especificamente pensado para economizar o seu tempo e efetivamente o seu dinheiro. Sem falar que se por qualquer motivo que seja você achar que esse investimento não valeu a pena, você pode solicitar, né, dentro do prazo de 7 dias um reembolso de forma rápida, simples, com um único clique, sem perguntas e sem estresse. Bom, então aproveita agora mesmo essa oportunidade única de você adquirir essa ferramenta por um preço mais do que especial. Clica aqui embaixo no botão começar agora, você vai ser redirecionado para a página de pagamento, né, a página do Hotmart, onde você vai preencher com seus dados. E assim que o pagamento for reconhecido, você recebe imediatamente o acesso à área de membros com seu login e sua senha exclusivos, onde você vai ter o acesso a fazer o download da ferramenta e assistir os vídeos de explicação de como utilizar e tirar o melhor proveito de tudo isso, assim, claro, como os dois bônus que eu mencionei também agora há pouco. Bom, então, só para finalizar, recapitulando aqui, eu queria deixar claro que é totalmente possível, logo de primeira, imediatamente, assim que você tentar utilizar a nossa ferramenta, é possível você ter até 3.920 ideias de títulos e headlines incríveis que vão aumentar a sua taxa de clique, que vão levar a ter mais pessoas interessadas no seu conteúdo, realmente acessando o seu conteúdo. Tudo isso de forma rápida e simples, que você vai responder algumas poucas questões. Então ele vai funcionar mesmo quando você tiver pouco tempo, quando você tiver durante um bloqueio criativo, ou mesmo se você não entender absolutamente nada de copyright. Tudo isso adquirindo uma ferramenta cujo valor monetário está absolutamente abaixo do valor utilitário que aquela ferramenta te proporciona. Sem falar que além de tudo isso você tem também um período de 7 dias de garantia incondicional, que se você por qualquer motivo que seja achar que não valeu a pena o seu investimento, basta uma solicitação, basta um clique e a gente faz o estorno da compra aí para você. Bom, não deixe essa oportunidade passar, adquira agora mesmo a nossa máquina de títulos e headlines por um valor ainda absolutamente abaixo do que ela realmente vale. Você pode ver que a gente está trabalhando com alguns lotes, então no momento que a gente bate a meta de vendas para aquele lote, a gente corre para o próximo lote. Esse próximo lote ele já tem um valor mais alto, tá? Com isso, o nosso objetivo é que a gente possa um dia aumentar o nosso valor monetário para refletir o valor real utilitário que essa ferramenta tem. Então aproveita enquanto o preço ainda está lá embaixo, porque pode ser que você tenha que pagar mais por essa ferramenta no futuro. Eu garanto que você vai se surpreender com a qualidade das ideias e com a qualidade do material que você vai encontrar ali dentro da nossa área de membros. Bom, então aproveita, se inscreve e começa agora mesmo a criar novos títulos e novas ideias de headlines incríveis, aquelas que talvez nem mesmo tenham passado na sua cabeça. Então, mais uma vez eu te agradeço aqui a atenção e o seu comprometimento de estar comigo nesse vídeo aqui até o final. E eu espero te ver aqui dentro da nossa ferramenta em breve, beleza? Obrigado mais uma vez pela atenção, muito sucesso, tudo de muito bom aí. Tchau, tchau.